pesquisa realizada por especialistas da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Federal Goiano e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, resultou na publicação da terceira edição do Atlas da Agricultura Familiar em Goiás. Lançado no último dia 19 de maio, o Atlas aponta, entre outros dados, que há mais de 95 mil estabelecimentos de agricultura familiar, o que representa mais de 62% dos estabelecimentos do estado de Goiás. O setor emprega quase metade da mão de obra do campo e movimenta 4 bilhões de reais em valor de produção. A professora Graciele Corcioli, da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG e coordenadora da pesquisa, fala sobre a publicação nesta edição do Repórter do FG. Esse Atlas é uma iniciativa de vários pesquisadores, então a gente tem pesquisadores da UFG, da UNB, do IF Goiano e do INCRA Goiás. E foi uma iniciativa voltada para trazer os dados da agricultura familiar de uma maneira bastante visual, no formato de figuras, para os agricultores familiares, mas também para os nossos gestores e para os pesquisadores que trabalham com o tema. O Atlas da Agricultura Familiar, ele revela um retrato da agricultura familiar em Goiás. Então, os pesquisadores, através de suas pesquisas, dos dados que a gente coleta nas plataformas públicas, a gente conseguiu trazer vários dados que vão desde aspectos econômicos, sociais e até mesmo aspectos ambientais. Um dos temas mais importantes que a gente trabalhou foi o acesso a políticas públicas. Então a gente traz dados relativos ao acesso a essas políticas públicas por parte dos agricultores familiares. Então a gente vai trazer lá nas figuras o quantitativo de agricultores familiares que a gente tem no estado de Goiás. Depois a gente tem também dados relativos a assentamentos de reforma agrária, número de assentamentos, famílias assentadas e vários outros dados que compõem esse retrato da agricultura familiar. É importante a gente dizer que Goiás ele representa uma parte do Brasil, E aí, se tratando de agricultura familiar brasileira, a gente teve um decréscimo no número de estabelecimentos da agricultura familiar, Então, isso é importante a gente ressaltar, que esses agricultores, o número de agricultores familiares, ele diminuiu no Brasil. Quando a gente fala de política pública, a gente está diretamente falando do governo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. Mas a grande maioria das políticas voltadas para a agricultura familiar são do governo federal. E aí, desde 2016, a gente não precisa nem dizer em acréscimo de políticas, a gente tem que dizer depredação de todas as políticas que foram construídas até 2016. Então, se o governo federal não tivesse feito nada, a gente teria tido mais avanços do que realmente nós tivemos em função do que ele fez, que foi realmente acabar com diversas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, em função de não ter interesse mesmo nesse grupo, ou em função de atender a um grupo mais voltado para a agricultura empresarial, E aí a gente tem um sucateamento dessas políticas voltadas para a agricultura familiar, e eu posso dizer com bastante propriedade que políticas de compras governamentais, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab, teve o valor de recurso próximo a zero, Então, uma política muito importante de comercialização que o governo federal acabou com ela em menos de 4 anos. Então, um dos motivos pelos quais esses pesquisadores se juntaram para construir essa ferramenta foi justamente subsidiar esses gestores. Então, a nossa intenção é que a partir de 2023 a gente tenha um novo governo, tanto aí na esfera federal quanto na esfera estadual, e a gente espera que esses novos gestores tenham mais interesse em desenvolver essa categoria. É muito importante a gente entender o seguinte, que não é a vontade dos agricultores familiares serem uma categoria de oposição ao agronegócio, mas é uma necessidade. Então, hoje em dia, não tem outra condição para a sobrevivência dessa categoria agricultura familiar que não seja o de oposição ao agronegócio. Quando a agricultura familiar busca por suas políticas públicas, políticas do seu interesse,
ela precisa lutar dentro de uma arena política para conseguir o que precisam, e o que precisam muitas vezes são conflitantes com os interesses da bancada ruralista e do agronegócio. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem clareza que a agricultura familiar é uma categoria que tem muito mais condições de trabalhar de maneira sustentável, né? Que não agrida tanto o meio ambiente quanto o agronegócio faz. Então, valorizar essa agricultura familiar é, acima de tudo, trabalhar numa perspectiva, né, para garantir sustentabilidade, para garantir segurança alimentar, para garantir uma melhor distribuição de terras e de renda, né, no Brasil como um todo. Então, o Atlas da Agricultura Familiar em Goiás, ele foi lançado no último dia 19, durante o evento AgroCentro-Oeste Familiar, em séries, e nós temos, né, uma tiragem, um número limitado de Atlas impresso, mas o Atlas ele está disponível para todo mundo nas plataformas online. Então a gente faz um convite para outros pesquisadores para que eles tragam novos dados para a agricultura familiar em Goiás, né? Então a nossa intenção é que a gente faça uma nova versão ainda esse ano para lançar na AgroCentro-Oeste Familiar do ano que vem, de 2023, e nós estaremos lançando então nessa data a 4ª edição do Atlas da Agricultura Familiar em Goiás. E eu chamo então os pesquisadores que tenham interesse nesse tema em contribuir com os dados, né? Trazer novas imagens, novos dados para a agricultura familiar goiana.